Olá, pela graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo, estamos começando mais uma palestra da Palavra de Deus, o nosso pão espiritual, que nós devemos alimentar sempre, né? Porque a gente fortalece o nosso corpo com alimento, mas tem que fortalecer o espírito com o pão espiritual, né? Da Palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que está nos dando de transmitir um pouco da Tua Palavra para as pessoas ouvirem, acreditarem, conhecerem e aceitarem como as verdades da sua vida. Dá o Teu perdão, a Tua inspiração e iluminação para que eu possa falar aquilo que for da Tua vontade, de acordo com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo para a nossa vida, sobre a fé, um pouco da fé, né? Porque a fé, ela é descrita na Bíblia toda, mas a gente escolheu aqui alguns versículos que nos ajudam, né? Como a gente desenvolver a nossa fé. Isso é importante, né? Então vamos ver aqui, nós vamos começar a nossa palestra em Romanos, o livro de Romanos, né? No capítulo 5 de Romanos, e o verso 1, que nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você viu aí, né? Você quer ser uma pessoa justa? Bondosa? Tem que ter fé. A pessoa que não é justa, ela não tem fé, né? A fé de Deus. Tem fé, às vezes, em outras coisas. Então, nós somos justificados mediante a confiança, que é a fé que nós temos em Jesus Cristo. É por intermédio dele que Deus nos purifica, né? Nos dá uma vida equilibrada, né? Porque a Bíblia, ela ensina uma coisa importantíssima entre outras, né? Que é o equilíbrio. O cristão, ele não pode ser santo demais e nem pecador demais. A Bíblia diz que você tem que ser equilibrado. Porque deixar de ser pecador você nunca vai deixar. Só quando o Cristo voltar, né? Mas você precisa ser uma pessoa justa. Nós precisamos nos justificar. E quem faz isso com a gente? O Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus, que nós alcançamos, né, a justificação mediante a fé. Mas é uma fé exercitada, viu? Não é qualquer uma fezinha. Não, eu acredito. Muita gente aí fala, né? Até pessoas falam palavras erradas, né? Eu tenho fé em Deus que aconteça isso, desejando mal para as pessoas. Isso não é tipo de fé, isso é uma blasfêmia. Não se usa a palavra de Deus, o nome de Deus, para desejar mal aos outros. Isso não é fé. Isso é errado. Se você é cristão, é cristã, deseja ter uma vida justificada, mais equilibrada, não faça isso. Se você já fez, não faça isso. Não deseje mal às pessoas em nome de Deus. Isso não é fé. Isso é muito errado, né? Então, o Romanos aqui está nos dizendo que se nós tivermos fé em Deus e procurar Ele, mediante Jesus Cristo, nós somos justificados, né? É uma coisa importante. Uma pessoa justa é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que respeita todo mundo, deseja o bem a todos, né? Fé é isso. Fé não é você dizer que acredita. Porque tem muita gente aí, como eu já falei, né? Que fala da fé de uma maneira errada. E não é assim que se faz. Aqui no capítulo 10 também, de Romanos, tem uma passagem importantíssima sobre a nossa fé. Capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tá vendo aí? A fé, ela vem por você ouvir a pregação. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou pregando para você sobre a fé. O pouquinho que a Bíblia fala, do muito que a Bíblia fala sobre a fé. Com o meu pouco conhecimento que eu tenho, que Deus tem me dado. Porque eu tenho estudado muito a Bíblia, graças a Deus, Ele me deu esse dom. E eu sou muito grato a Ele por isso. E eu tenho me dado muito bem, graças a Deus. Sou feliz, porque tem a palavra de Deus dentro de mim. Procuro força a Ele, poder, todo dia, para exercer a minha fé.
mostrar para as pessoas, como eu já disse em outros programas, que eu não sou melhor do que ninguém e nunca vou deixar de ser pecador, mas que Jesus faz a diferença na minha vida e na sua também. É só você ter fé, é só você confiar. Estudar a palavra de Deus, orar a Deus e procurar fazer o melhor. Né? A fé, ela é como um exercício físico. Quanto mais você se exercita fisicamente, mais você fica qualificado para uma prova, né? Para resistir a alguma coisa. Assim é a fé. Quanto mais a gente exerce a fé, mais ela cresce. Né? A fé ela não tem tamanho, não tem limite. E até os discípulos, uma certa vez, pediu para Jesus, né? Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Peça a Deus para acrescentar a sua fé. Vamos pedir. Tem vezes que a gente pede tanta coisa errada a Deus, que não dá certo, que às vezes nem precisa. E fé, as pessoas não pedem, fica dizendo que tem. Tenho fé, tenho isso, tenho... Não é assim não, irmão. A fé é um exercício. Como é que você exercita a sua fé? Estudando a palavra de Deus, orando a Deus, orando pelo próximo, fazendo bem ao próximo, ajudando como você puder. É assim que a nossa fé é exercitada. É simples. A fé, nós só exercitamos ela fazendo o bem. Se não for fazendo o bem, a nossa fé fica morta. Você pode até acreditar, mas ela não funciona. Não funciona para Deus. Para Deus só funciona da maneira que Ele determinou. Que é aqui na sua palavra, né? Então esses dois versos aí já nos deixa, já nos abre um leque bem importante na nossa mente, né? Agora, nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que o Espírito Santo atue. Porque fé é um dom que Deus nos dá. Você não tem fé e nem eu. Nós não nascemos com fé. Agora, quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, abre o seu coração, o Espírito Santo trabalha dentro de você, aí ele vai tirar as impurezas do pecado e vai implantar dentro de você a fé, o amor, o perdão, né? Pela graça de Cristo. Porque nós não temos nada disso. Nós pecadores somos corruptos por natureza, ruins por natureza. Mas quando nós aceitamos Jesus, ele implanta dentro de nós a outra natureza espiritual. Aí começa uma guerra. Você querendo fazer o certo, e a natureza carnal querendo fazer o errado. Aí que você alimentar mais, vai vencer. Alimente sua fé. Procure a palavra de Deus para você ser bem feliz na sua fé. Nós vamos agora aqui para mais uma carta maravilhosa, a carta do apóstolo Pedro. Ele escreveu 2 cartas, né? Aqui, no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse, Hebreus. Então, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, né? Não chamamos de epístola, chamamos de carta. É a mesma coisa, né? O importante é que a palavra de Deus foi escrita para nós e para o nosso benefício, né? No capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 9, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tá vendo aí? A sua fé, meu irmão, minha irmã, a minha fé, a nossa fé, ela só termina com a salvação da nossa alma. Interessante isso, né? Nós temos, enquanto viver, exercer a nossa fé, que ela não termina. Só quando Cristo voltar, que for salvo definitivo, que Ele nos tirar da presença do pecado, aí sim, nós estamos salvos para sempre. Aí acaba a fé, nós vamos viver pela graça, na presença de Deus eternamente. Veja, você já analisou até que ponto a fé nos leva? A fé, como diz na Bíblia, ela remove montanhas. Não é montanhas literais, não, viu? Um monte de terra e pedra, não. Montanhas são os problemas que você enfrenta e eu, que nos causam angústia, as montanhas que o pecado causa. E a fé remove tudo isso. Tira você da montanha e bota você no plano, para você andar mais em retidão, né? Andar no caminho, na verdade e na vida, pela fé que é Jesus Cristo. Coisa mais simples, né? É uma questão de exercício, como eu disse. Você começa a exercitar a sua fé através da oração, estudo da palavra, né?
fazendo bem ao próximo, orando pelo próximo. Você tem que orar, mas eu não gosto de fulano de tal. Você diga para Deus. Ó Senhor, eu não gosto de fulano de tal. Não faça suas orações hipócritas não. Dizendo eu amo, não sei o que. Deixa de se enganar. Chega para Deus se você não gosta da pessoa. Diz, ó Senhor, eu não gosto de fulano de tal. Se você teve algum problema com ele, mas eu quero que tu me ajude a amar. Eu quero que tu me ajude. Eu quero que tu faça o bem para ele. Que ajuda ele, tudo. É assim que se exerce a fé. Agora se a pessoa ficar guardando mágoa, rancor, ódio das pessoas por causa de motivos até banais, como é que essa pessoa vai ter uma fé equilibrada? Não tem como, irmãos. Exerça a sua fé e esqueça o problema do pecado. Se você for pensar nos seus problemas, você não vai exercer sua fé. Porque os seus problemas só lhe trazem mais angústia. E a fé não se exerce com angústia. A fé se exerce com alegria, com amor, com paz, com esperança. Faça isso em sua vida. Essa mensagem aqui é para você, para mim. Já serviu para mim, está servindo e vai servir para você também. É só você pegar a palavra de Deus e acompanhar. Eu não estou falando aqui nada de mim, não. Você está vendo aí que eu estou falando a palavra de Deus. E estou comentando de acordo com o que ela está escrita, com o que ela está dizendo para nós. Então faça isso, irmãos. Esqueça as coisas do mundo. Você precisa botar a coisa na sua cabeça. Que um dia nós vamos morrer. E as coisas ficam tudo aí. Para que então se preocupar com a morte, se Jesus tem a vida para nos dar? Para que se preocupar com as coisas desse mundo, com isso, com aquilo? Você ter vontade de possuir as coisas é normal. Isso não tem nenhum pecado. Agora o pecado está em você abandonar a sua fé para conseguir algo material que passa, ou que se não acabar agora, você morre e fica aí para os outros. Aí você perder sua fé, perder sua salvação por causa disso? Não. Você tem que ter fé primeiro e depois lutar pelos seus objetivos, na medida do possível. Não fazer como muitos fazem aí, que estraga a fé, fazendo dívida, fazendo isso, fazendo aquilo, coisas erradas para poder conseguir as coisas que tem desejo. Não é assim não. Cristão é diferente. Cristão ele tem que viver de acordo com a palavra de Deus e exercendo a sua fé, né? Aqui nós temos também mais um versículo que eu achei muito importante. Tem muitos na Bíblia, né? Mas a gente não pode falar todos de uma vez, né? A gente vem aqui levando aos poucos. A cada dia a gente fala alguns versículos sobre o assunto, né? Depois, outro dia, a gente pode falar o mesmo assunto com outros versículos, que vai nos enriquecer mais no conhecimento, né? E assim é a palavra de Deus. Tem que ser usada toda. Você vê aqui que nas minhas palestras, eu uso a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Passagens combinadas uma com a outra. Não existe esse negócio de você, como muitos por aí, que diz que o Velho Testamento acabou, que agora está pelo Novo, que está pela graça. Isso é conversa furada de homem. Isso é pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus como ela é e ficam inventando opiniões pessoais. Isso não vale diante de Deus, não. O que vale diante de Deus é a sua fé de acordo com a palavra dele. Por isso que eu digo, não se iluda com A ou com B, com fulano de tal, que diz isso, que diz aquilo, que faz pregações mirabolantes, emocionantes, pessoas que choram. Quando passa ali, acaba tudo aquilo ali. É só uma emoção passageira. A fé, ela é consistente. Entendeu? Ela é um suporte que lhe sustenta firme ao lado de Deus. Se você não exercer desse jeito que a Bíblia manda, aí fica difícil, né? Para você exercer. E aqui na primeira carta de João, que é as cartas aqui pertinho, próximo a Pedro, né? Pedro, João, escreveram as cartas deles, cartas maravilhosas, né? A primeira carta de João, no capítulo 5, e o verso 4, diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Não, aliás, desculpa, capítulo 4, versículo 4, desculpa. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, ou nossa fé. Você já observou para parar isso aí? A fé lhe dá a vitória, meu irmão, sobre o mundo. Esse mundo aí é uma violência terrível. O mundo a maioria das coisas do mundo só tem o que não presta. E você não tem como vencer. Nós não temos como vencer, não, vitorioso não.
Agora, mediante a fé em Jesus Cristo, a gente é vitorioso. A vitória, meu irmão, minha irmã, já está nas nossas mãos. Jesus Cristo ganhou a vitória na cruz, venceu a morte e nos entregou. Disse: aqui, filho, a vitória é sua, é só você aceitar. Agora, para mim aprovar que eu aceitei, eu tenho que exercer minha fé. É pela fé que vem o conhecimento, né? Que vem a aceitação, e eu aceito um pouquinho, ela vai crescendo, eu vou estudando, vou orando, vou praticando aquilo que a Bíblia ensina. Só que não, eu estou com minha fé equilibrada. E estou vencendo. Vencer não é como o mundo fala aí, não, que ergue bandeira, solta foguete de vitória. Não, a nossa fé, nós vamos vencer ela caladinho com Jesus. Ali tranquilo, equilibrado, uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa que tem fé, que tem seus negócios limpos, que não anda fazendo fracatura com as pessoas, não anda enganando, não anda fazendo coisa errada. Porque tem muitos aí, você sabe, eu também sei. Existem muitas pessoas aí que usam o nome de uma seita, de uma igreja aí qualquer, para se camuflar, para dizer que é bonzinho. E as obras que eles fazem nos comércios, em outros lugares, é tudo feia. As palavras que falam, como eu já disse em outro programa, pessoas que vivem dentro de casa se desfazendo uns dos outros, brigando, se xingando, pai, filho, mulher e marido. Pessoa dessa, como é que você vai exercer sua fé? Xingando, com desunião. Não existe. A fé verdadeira que você exerce, ela traz paz e união interna e externa para o seu lar. Ela atinge a sua família toda. Desde que você exerça ela com a maneira que a Bíblia fala. É assim que nós fazemos, irmãos, com a nossa fé. Esqueça blá 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 dos outros. Porque muita gente tem por aí que estuda a Bíblia, que lê alguma coisa na Bíblia, aí não quer aceitar do jeito que ela é, faz a sua interpretação e fica passando para os outros. E tem gente que não acredita, não vai para a Bíblia conferir se está certo ou não. Aí é o erro de muita gente, né? Exercendo a fé por tabela, por intermédio dos outros. Não existe isso não, irmão. A fé tem que ser exercida pela palavra de Deus. Não é pelo que os outros dizem, não. Se os outros disser e estiver de acordo com a palavra, tudo bem. Você acredita, você aceita. O que é certo é que tem que aceitar mesmo. Agora, falar uma coisa e que você vai para a Bíblia e a Bíblia diz outra, isso não é fé. Isso não é confiança. Entendeu? Temos que tomar muito cuidado, irmão, porque, como eu sempre tenho dito, é a minha salvação, é a sua salvação, é a nossa salvação que está em jogo. Nós temos um céu a ganhar, o inferno a evitar. E nem os outros que vai fazer por nós, não. A salvação ela é individual. Você com Cristo. Igreja não salva ninguém, líder religioso não salva ninguém. A igreja e os líderes, elas existem para orientar. Mas se ela está orientando errado, fora da palavra de Deus, como é que você vai acreditar e aceitar? Não tem como. Salvação é Jesus Cristo, tem que se apegar a Jesus Cristo, que Ele é o supremo de toda a verdade. E acabou. E se os outros não gostar, você não vai fazer o quê? Tem pessoas que tem dando opinião a seu respeito. Fulano deveria ser assim, outro diz que você deveria ser assim. Esqueça isso. Seja do seu jeito, quem quiser lhe aceitar é do seu jeito. Porque Deus lhe aceita do jeito que você é. O que Deus exige de nós é sinceridade, é fé e confiança nele. Só isso. Os defeitos que você tem, Deus conhece. Se os outros acham que você tem defeito e acham que você tem que mudar, quem tem que mudar é a pessoa, não é você não. Exerça a sua fé do jeito que você é, com Jesus Cristo. E pronto. E é isso como diz o ditado. E o resto é resto. Agora as pessoas têm uma mania de ficar ouvindo opinião de fulano, de canto, porque é importante, é famoso, é isso, aquilo. Irmão, famosura não leva ninguém para o céu não, nem santifica ninguém não. Quem nos santifica é a nossa fé em Jesus Cristo. Faça isso e você será muito, muito mais feliz, né? Agora aqui nós vamos falar mais um assunto importantíssimo aqui. No livro do profeta Tiago, do apóstolo, né? Que o Tiago ele tem uma passagem aqui importantíssima sobre a fé. Uma palavra maravilhosa. Eu gosto muito dessa passagem de Tiago. Aqui Tiago, no capítulo 2 do apóstolo Tiago, né? Que é aqui próximo à carta de Pedro também.
e João aqui no finalzinho da Bíblia, né? Próximo Apocalipse, Hebreus. Você procura aí que você encontra na sua Bíblia. E você vai anotando as passagens aí e vai conferindo. Porque aqui eu estou falando, mas a palavra é a de Deus. Não estou falando nada de palavra minha aqui não. Né? As palavras que eu falo você vê que é tudo de acordo com a palavra de Deus. Quem sou eu para dar opinião pessoal em cima da palavra de Deus? Eu não sou nada. Agora tem muitos por aí que se exalta, como eu já falei, bota suas opiniões acima da palavra de Deus, fica passando para os outros. Ainda tem gente que acredita e aceita. Cada um, né? Agora, nós precisamos saber que eu e você um dia vamos prestar conta a Deus. Não é essas pessoas que andam dizendo isso não. Por isso que a gente tem que se apegar só à Bíblia. E a Jesus, a palavra de Deus e a Jesus. Para que a gente não tenha medo de enfrentar o juízo. Porque o juízo de Deus ele não é para condenar. Muitas pessoas quando falam em juízo, só pensa em condenação. Errado. O juízo de Deus existe para libertar os cristãos da condenação. Por que você vai ter medo de condenação? Se você tem um Deus que lhe liberta, se você tem um Deus que apaga seus pecados, cancela todos os seus pecados, Ele santifica, Ele justifica, Ele salva, e quer lhe levar para o céu, por que você vai ter medo? Um Deus poderoso desse? É isso, irmãos, que eu digo. Muitas pessoas estão se iludindo, exercendo a sua fé de uma maneira errada, confiando em líderes religiosos, pecadores igual você e eu. E tem muitos aí que você for olhar a vida particular dele, é um lixo de pecado. Porque o pecado só traz lixo para dentro da gente. E a fé não, a fé ela purifica. Pela fé vem o conhecimento da palavra, pela fé vem o amor, vem a graça, vem a misericórdia, vem o perdão, vem a proteção, vem o poder. Você será um vitorioso. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Vamos esquecer esse negócio aí de estar andando pela cabeça dos outros, né? Aqui no capítulo 2 de Tiago, verso 14 a 26. Eu vou ler aqui essa parte porque ela é muito importante, né? Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? São duas perguntas, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para comer, qual é o proveito disso? Veja só, não tem proveito nenhum. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas se alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Faze o bem? Até os demônios creem e estremecem. Mas aqui, completando o verso com a minha palavra, eles não obedecem. Né? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Ou em outras versões diz é morta, né? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então é aquilo que eu disse, né? Se a pessoa diz que tem fé, mas não faz nada em favor da obra, não faz nenhuma obra a favor da fé, a favor de Deus, a favor do próximo, é uma fé morta. Diz ele, continuando: e se cumpriu a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Lembra do primeiro versículo que eu li de Romanos 1,5? Justificado, pois, pela fé. Aqui está a história de Abraão, provando. Né? Foi justificado,
foi imputado a ele como justiça e foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você se torna um amigo de Deus, irmão. Uma amiga de Deus. Pessoal íntimo. Tem coisa mais maravilhosa do que essa? Você ser amigo de Deus? Eu tenho a maior vontade de ser amigo de Deus. Estou fazendo a minha parte, tentando fazer, né? Miserável como pecador como eu sou, mas eu vou desistir para onde? Para onde é que eu vou? Se eu deixar Deus, eu vou para onde? Não tem para onde ir. Para perdição? Ninguém vai. Eu não vou. Com a graça de Deus, eu vou estar lá firme aqui até o final, até Jesus voltar. Pedindo força a Ele para exercer minha fé. Para que as pessoas vejam na minha vida que Jesus faz a diferença. E faz da sua também. Entendeu? A fé, a Jesus faz a diferença não é só na vida de um humano, é de qualquer um que buscar Ele. As pessoas vão olhar para você, muitas vezes as pessoas não dizem, né? Que você é diferente, mas acha. Isso aí já aconteceu muito. Muitas pessoas já falaram comigo, pai, tu é diferente, tu é isso, tu é aquilo, eu tenho observado que tu é assim, assado. E eu fico quieto, eu não vou me exaltar. Pra quê? Se eu me exaltar, aí vai ficar feio pra mim. Eu agradeço, né? E agradeço a Deus também, para a pessoa me dar aquela palavra de conforto. E assim vai acontecer com você. Né? E eu tenho um orgulho na minha vida santo, né? Não é orgulho de ser orgulhoso, não. Que algumas pessoas já chegaram para mim e disse: eu hoje sou um cristão porque você me levou a mensagem há tal tempo, assim, assim. Teve pessoas que eu nem lembrava mais. Não é uma coisa maravilhosa? E aí imagine, irmão, irmã, você e eu chegar no céu e exercendo a nossa fé aqui, e chega lá Jesus dizer assim, para mim e para você: olha, fulano, essa pessoa está aqui porque eu salvei, mas você teve participação na salvação dela. Vai ter um prazer maior do que esse? Não existe, irmão. Você tem o prazer de dizer assim, Jesus bota uma coroa na sua cabeça e de dizer assim: olha, fulano, aqui tem tantas estrelas, pessoas que eu salvei, mas com a sua ajuda, você teve a sua participação. E é pela fé que você participa. Né? Por isso, irmãos, a gente tem que nos apegar, mais uma vez eu falo, a Jesus Cristo, a palavra de Deus. Esqueça esse negócio do mundo. Mano. O mundo não oferece nada que preste pra gente, não. Só existem algumas coisas que prestem no mundo material. Às vezes uma alimentação boa, alguma coisa. Agora, espiritualmente, o que é que o mundo oferece espiritualmente? Que presta? Me diga aí. Nada. Só oferece espiritualmente o caminho da perdição. Então, a nossa fé vai nos libertar desses caminhos perversos, ruins, que só faz o mal a gente. E aí você vai ter uma vida bem mais feliz, né? Não é bom, irmão, a gente fazer isso? Irmãos, a palavra de Deus ela é infinita. Nós nunca vamos conhecer ela totalmente. Nunca, jamais. Mas a gente pode se aprofundar nela, estudando e orando a Deus, e o Espírito Santo vai nos iluminando. E nós vamos aprendendo. Né? A vida nossa é um aprendizado. Você morre e não aprende tudo. Por que você vai ficar parado agora? Sem exercer sua fé, sem fazer a leitura da palavra de Deus, sem orar a Deus? Aí não, você está perdendo o seu tempo. Infelizmente, irmãos, eu falo algumas coisas que às vezes as pessoas podem não gostar. Mas eu falo. O que é que você quer perdendo o seu tempo em frente à televisão, assistindo novela, assistindo filme, assistindo o que não presta? Isso dá fé a ninguém? E tem muita gente que faz isso. Às vezes vai, até religioso, vai para uma igreja. A hora quando chega em casa, você está vendo televisão, assistindo o que não presta. Isso aí santifica ninguém, irmãos? Rapaz, a gente tem que despertar para a realidade. Essas coisas do mundo não prestam, não. É tudo podre. Só causa mal a gente. E ainda tem gente que diz que é cristão, que tem fé em Deus e fica perdendo tempo. Exercendo a fé, uma fé morta. Para que isso? Abandone essas coisas, meu irmão. Abandone as coisas do mundo. Eu tenho não sei quantos anos que não assisto televisão. Para que eu assisto televisão? Só tem o que não presta. Você vai assistir, as coisas não prestam. Assistir um noticiário, só tem violência. Tráfico de droga, o que não presta. Você vai assistir isso aí para que isso aí ajuda você em quê? Na vida espiritual. Não ajuda em nada. Uma vez eu assisti há muitos anos
uma psicóloga falando, e aí foi que eu vim perceber. Ela dizia que fez um estudo e as pessoas que assistiam jornais violentos, com violência, tinham problemas. Criava problema na mente da pessoa. É brincadeira? E cria mesmo. Você ficar assistindo aquilo todo dia, cauteriza aquilo na mente. E aí você fica, de uma maneira, perdido. Sem saber o que fazer. Não tem nem como exercer uma fé, porque a mente está ocupada com violência, com o que não presta. Então faça uma decisão hoje na sua vida. Busque a Deus. E Deus vai lhe libertar. Através da fé. Continuando aqui, né? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Pronto, já está. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é poderosa. É a única, como eu já disse, materialmente pegando, a única verdade absoluta e poderosa que nós temos nas mãos é a palavra de Deus. Você vai desacreditar nela? Para acreditar nos outros aí, em conversas dos outros? Não devemos fazer isso. Você tem que procurar a sua santificação através da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela não falha. Nós somos falhos, mas a palavra de Deus não falha. E você viu aí que a fé ela nos justifica. Você passa a ser uma pessoa justa, não é, irmão? Não é isso, não é maravilhoso? Você ter uma vida desse jeito que você está aí. Eu não sei como é que está a sua vida, né? Mas vamos supor que você tem uma vida errada. Aí você aceita Jesus, passa a exercer sua fé, o Espírito Santo passa a dominar a sua vida, lhe equilibrar. As pessoas vão olhar para dizer para você assim, rapaz, você mudou, né? Você está diferente, está melhor. As pessoas, muitos não vão dizer, claro. Mas tem alguns lá que diz. Isso não é maravilhoso? Você saber que Deus está atuando na sua vida e que Jesus está fazendo essa diferença para uma pessoa boa na sua vida? Isso é maravilhoso, irmãos. Creia nisso, aceite isso. Exerça isso. Pegue a palavra de Deus e vá estudar, e vá orar, e vá... Busca Deus, abre o coração. Diga, Senhor, eu sou um pecador miserável, que nós somos mesmo. Estou aqui. Quero mudar, não posso, que nós não podemos mesmo se mudar. Quero ser bom, não consigo. Mas eu quero que tu faça a mudança na minha vida. Isso aí é fácil para Deus. Fazer como diz o ditado, é mole, né, para Deus. Porque Deus é poderoso, Ele tem poder para ressuscitar mortos, Ele não tem poder para transformar uma vida. E Deus está aí, meu irmão, fazendo milagre todos os dias. Você não vê, eu não vejo, mas Deus está. Deus não para de fazer milagre. Agora, infelizmente, tem muitas pessoas aí que andam atrás de milagres materiais. Milagre material não santifica ninguém, não, irmão. Deus curou fulano, Deus curou. Deus ressuscitou Lázaro, e Lázaro morreu de novo. Adiantou o quê? Você tem que ser curado espiritualmente, meu irmão. Não é só fisicamente, não. Mas você tem que pedir a cura fisicamente. É claro, nós temos que pedir. Agora, não devemos, que eu já vi pessoas em televisão mirabolantes, alegres, e pulando porque Deus tinha curado. E cadê o espírito? Como é que tá? Será que está bem? Será que está curado o espírito? Porque a preocupação de Deus, irmãos, é salvar as pessoas para a vida eterna. Não é só curar elas fisicamente. E muitas pessoas você vê por aí, atrás de milagre. E milagre para ter mansão, e milagre para ter carro novo, e milagre para ter isso, e milagre na sua vida. Eu já vi pessoas na televisão dando depoimento que vendeu um carro, hoje ele tem 4, 5, e tem 2 casas, vendeu um, tem 2, tem... Tudo conversa fiada, irmão. Onde é que tem escrito isso na Bíblia? Que Deus faz barganha com ninguém? Que você dá nada a Deus para Deus lhe dar o dobro? Onde é que está escrito isso? Rapaz, Deus tem bênçãos para dar, tanto materiais como espirituais. Mas Ele dá de acordo à vontade dEle. Ele dá de acordo à nossa necessidade. Deus nos mantém o básico porque Ele quer nos levar para o céu.
Mas tem gente que parece que quer viver aqui eternamente na vida. Aqui na terra, esse mundo de pecado, de luxo, ter isso e aquilo. Para que isso? Se nós sabemos que um dia Cristo vai voltar, levar os escolhidos e queimar o resto. Pronto, o que é que se faz com o resto? O resto se joga fora, se queima. Rapaz, vamos despertar, irmãos, para a palavra de Deus. Vamos ler aqui mais dois versículos para a gente terminar, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 11, que é conhecido como o capítulo da fé. Verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Você entendeu o que é fé agora? O que é que você espera pela fé? Eu espero Jesus voltar pela fé. Eu espero que se um dia eu estiver dormindo, Jesus me ressuscitar. É isso que se espera pela fé. E aquilo que você não vê? Vamos ler de novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Você vê Deus? Eu não vejo. Mas você sabe que Ele existe? Você tem certeza, tem fé? Isso é fé. É você acreditar nas coisas que Jesus prometeu que vai fazer e você acreditar que Ele existe, que Ele vai fazer o melhor em sua vida. E que Ele vem um dia lhe buscar, que Ele já lhe salvou, que Ele vai te tirar do pecado e vai dar uma vida eterna para você. É isso aí. É coisa simples. Mas muitas pessoas leem esses versículos e ficam pensando coisas mirabolantes. Olha, a fé, é porque não sei quem tinha fé num tempo. Todos nós temos. É só você pedir. Deus está aí disposto a dar a cada um. É só pedir que Ele dá. Agora tem que pedir com fé, com confiança. Porque Deus não gosta que ninguém desconfie dele. Porque Ele tem poder. Quem desconfia dele não está certo. Versículo 6 diz aqui: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torne galardoador dos que o buscam. Viu aí? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Agora, você querer se aproximar de Deus e duvidar, está perdendo tempo. Que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Uma pessoa recebedor. O galardão é algo que Deus lhe dá. Se você crê que Ele existe, se você tem fé nele, se você exerce a sua fé, o galardão vem. O galardão é uma recompensa. Aí Deus vai lhe recompensar com a vida eterna. Simplesmente isso. E diz que sem fé não agradou nada a Deus. E tem muita gente aí, né? Dizendo que tem fé. E pelo que ele diz, o que a Bíblia fala, você lendo, você vai ver que ele não está agradando a Deus a nada. Está só se exibindo. Então, meu irmão e minha irmã, pegue a palavra de Deus, comece a estudar se você não está estudando ainda, comece a orar, comece a falar com Deus, se entregue a Ele, deixar que Deus vai fazer a parte dele. E você vai ser muito mais feliz. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir a você que se inscreva no canal, dê essa força aí para esse servo, que eu sou simplesmente um servo da palavra de Deus. Eu já disse que eu não quero ser importante, não quero ser aplaudido, não quero ser famoso, quero ser útil. O meu objetivo aqui é exaltar Jesus Cristo, a palavra de Deus, que Ele é quem merece tudo. Mas se você se inscrever no canal, nos ajudar, Jesus Cristo vai ser muito mais grande na mente das pessoas. Muito mais pessoas vão conhecer o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Né? Faça isso, ajude aí, dê essa força aí pro canal, você não perde nada com isso, só ganha. Que Deus abençoe todos. Né? E vou falar aquela frase que eu sempre falo no final. No dia que você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão as mesmas. O Espírito de Deus vai mudar e você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila, muito mais calma e se preparar para a vida eterna. Fiquem com Deus.